Estamos ao vivo com o programa de hoje do Movimento Conservador Capixaba, uma live explosiva de segunda-feira, juntamente aqui com o Coronel Rogério e o Sargento Noé. Vamos falar hoje sobre muita coisa. Vamos falar sobre Daniel na cova das 364 hienas. Vamos falar também sobre o jardineiro de Colatina. Vamos falar também sobre a atuação dos deputados capixabas na votação da prisão do Daniel Silveira. Vamos falar sobre Petrobras, Eletrobras e compras no Brás. Compras no Brás, é isso aí. É isso aí. Estamos no ar. Enquanto o Coronel vai dizendo aí a sua visão inicial do programa, eu vou aqui botando os links no Facebook, YouTube e também no Twitter, ok? Coronel, como é que está o panorama de hoje aí da nossa live? Bem, primeiramente agradecer a nossa audiência, né, que aí nos permite chegar em suas casas via as redes sociais. A gente também quer agradecer a todo mundo que o banner foi muito bem visto, né, muito comentado, chamou bastante a atenção das pessoas, e eu acho que um ponto que permeou a semana passada inteira, né, com um fatídico julgamento na sexta-feira, lá na Câmara dos Deputados, foi a prisão do Daniel Silveira, o deputado estadual pelo Rio de Janeiro. É engraçado... Federal, desculpa. É engraçado, não, assim, a hipocrisia esquerdista e aqueles que tentam ser de centro, né, aproveitar do momento. Teve uma personalidade, nós o conhecemos bem, né, querendo aventar a vida particular do Daniel Silveira, a vida funcional dele, como indisciplinado e coisa que o valha, né? Isso aí a gente fugindo totalmente do mérito, né? E eu vi isso, né? Acho que não sei se chegou a falar naquela live que a gente fez na quarta-feira, ou eu fiz um vídeo também, que assim, as pessoas elas têm que ser julgadas pelos fatos, né? Sim. Eles estão pegando que a Globo fez alguma... Eu não assisto o Globo, então não sei o que passa nos jornais da Globo, mas eu soube que a Globo fez um apanhado da vida do Daniel Silveira, né? Não fizeram... normal, né? Eles querem fazer a execração, né? Mas assim, o que eu quero colocar é que as pessoas são julgadas pelos fatos. Qual foi o fato que ele deveria ter sido julgado? Pela fala que ele fez. Nós já falamos isso na quarta-feira. As palavras não foram as mais doces, né? Não foram aquelas mais agradáveis. Pode ter exacerbado. Não sou eu, né, que vai fazer esse julgamento. Posso até não concordar, né? Mas eu disse na semana passada que era o que o brasileiro tinha preso em sua garganta. E a fala dele representou muita gente, não só os seus eleitores, mas como gente de todo o país. Sim. E a questão não era caso para o STF decretar a prisão, não era caso para o judiciário abordar. Houve uma prisão que isso aí é consenso no meio jurídico, que foi ilegal, né? Porque ela extrapolou o que é a prisão em flagrante. E esse é um debate também que eu vi uma fala agora à tarde do Alexandre de Moraes querendo justificar. Quer dizer, se o Estado o Estado juiz, né, começar a fazer construções, né, pseudo-jurídicas para poder legitimar um ato, ele só está fazendo o quê? Demonstrando a sua arbitrariedade, né, o seu autoritarismo, que foi o que está caracterizado nessa prisão. Não havia flagrante, e não era caso, não havia flagrante, desculpa, e não havia flagrante de crime inafiançável para que fosse decretada a prisão do deputado Daniel Silveira. Ele deveria, sim, ter sido julgado lá pela Câmara dos Deputados, né? E que a Câmara se mostrou, e eu faço coro aqui, junto àqueles que acham, extremamente covarde e subserviente ao Poder Judiciário. Será que tem esses 364 tem rabo preso ali com o Judiciário? Né? Ou que nem na foto, né? É que nem eu falei, até o
Você acha que o nosso jardineiro fiel ele tem um rabo preso com o judiciário? Ou ele quis lucrar politicamente em cima disso? A gente vê que quando o cara é covarde, ele pegou uma onça gigante e musculosa como o Daniel Silveira, que está ali amarradinho ali dentro de uma jaula ali, e quer chutar, né? Ele quer dar um tapa na cara para dizer que para poder aparecer, ó, bati num cara de 2 metros de altura, né? Então, é o que está acontecendo agora, porque depois que a onça está ali amarradinha, todo mundo quer dar de brabão para cima dela. Pois é, e a gente vê que o Alexandre de Moraes ele não tem limites. E essa é uma outra questão que tem que ser debatida. Quem vai impor limites, não só o Alexandre de Moraes, ninguém está falando da pessoa, mas assim, na pessoa mesmo, né? Ou quem vai impor limites a um juiz arbitrário. Sim. Aquele que não obedece às leis. Por quê? Nós estamos falando da mais alta corte. E fizeram um julgamento unânime de algo que todos sabiam ali ser flagrantemente inconstitucional. Porque o ato que ele fez feriu a Constituição. E veja o ponto, né? O Pleno do Supremo homologa aquela prisão ilegal e a Câmara também, ela valida uma prisão ilegal. E hoje e amanhã qualquer um de nós pode ser preso. Oi, não é? Para não ficar mal na foto com eles lá, né? Tem muito processo deles que estão rolando por lá, né? De uma parte deles. Pois é, né? Assim, e é bom que o povo saiba disso, né? O povo interprete isso, porque assim, eu vi muita gente falando que agora teve outra personalidade aqui do Estado que falou que era o marco, que não se tolerará, né, a violência contra instituições. Bem, se a pessoa não pode se expressar, e no caso nós estamos falando de um parlamentar que foi eleito justamente pelo que é mais sagrado para ele, que é o seu direito de fala, né, de poder representar os anseios do seu eleitorado. E ele foi cerceado disso daí. Não temos dúvidas que caminhará para a cassação do mandato dele, né, depois dessa covardia que foi apresentada na última sexta-feira. Alguns filmes que a gente assiste, para mim, tá muito fácil de ver o final, né? O final é simplesmente mesmo, né? Ele vai ser sacrificado e agora eles vão se blindar, né? Para que isso não ocorra de novo com aqueles que têm o rabo preso, né? Quer dizer, ele vai ser o cara que vai ser sacrificado, o boi de piranha, que eles chamam, né? O restante vai fazer isso. Agora vamos cercar o nosso grupo aqui para que isso que aconteceu com ele não aconteça conosco mais. Isso aconteceu com ele. Ele morrer lá, falecer lá, politicamente ele ser devorado, triturado, e nós aqui a gente agora cria um jeito de se blindar, de se proteger contra esse vírus do STF. Né? O que eu fico mais indignado, acho que a palavra é essa mesmo, é pessoas que são cultas, né? Pessoas que estudaram o direito. Eu não vou cobrar da OAB se manifestar, que na OAB Federal a gente sabe qual que é o viés dela, né? É um sindicato ali do PT, como muitos colocam, né? O seu presidente, ele faz, né, uma oposição ao presidente da República e, veja, ele não defende a lei, que não é defender... O que as pessoas estão confundindo é falar contra a prisão é defender o Daniel Silveira. Ninguém está falando isso. O que se está falando é que o Alexandre de Moraes, ele não só prendeu o Daniel Silveira, ele está extrapolando o que a lei manda e se mostrando um déspota, como a gente falou, né? Um imperialista autoritário, que daqui a pouco é ele que está governando o país. E parece que no próprio STF ninguém tem coragem, não sei que poder que ele tem, né? Não sei se foi com aqueles xamãs lá que ele dançou, né? E fez alguma dança, porque ninguém ali tem coragem de se contrapor a uma arbitrariedade latente dessa daí. Sim. Na minha visão, é o que eu falei, as pessoas, eles concordam com o que eu falei, uma coisa que às vezes eu falo, o corporativismo, né? Simplesmente essa defesa deles, de não se levantarem contra um membro da corte, o corporativismo. E é muito mais fácil aplicar isso num grupo de 11 do que num grupo de, até mesmo do que num grupo de 360, 500 deputados, entendeu? Quer dizer, todas as organizações de públicas, privadas,
são corporativistas. Não tem jeito. A pessoa vai ter que se defender, porque é até uma questão de autopreservação, né? De você, vamos sacrificar o ministro, e se o primeiro cair, caiu o segundo, caiu o terceiro, caiu o décimo, cai todos, né? Então, mesmo se o cara estiver fazendo a maior cagada do século, o corporativismo vai tentar fortalecer. O único lugar que eu vejo que não acontece isso, o senhor sabe onde é que é, porque eu não vejo isso acontecer. Sim, Sabe onde é que é. Mas fora isso, o resto, tudo eles são corporativistas, não tem jeito. Então, está infringindo a lei? Eu tenho certeza que no particular deles, um deve olhar na cara do outro e falar: que merda foi essa que você está? Olha o que você está fazendo. Eu não vou me levantar contra você porque senão destrói a tal, né? Eles ainda se dão sorte, né, ou se valem da própria pandemia que está aí, né? Que as pessoas não estão ainda podendo estar nas ruas se manifestando por completo contra esse tipo de arbitrariedade, né? Que as pessoas também não podem deixar isso. Acho que a população ela tem que demonstrar a sua indignação do ato arbitrário. Eu vou sempre ressaltar aqui, não é concordar, ser contra a prisão, não é concordar com o que o Daniel Silveira falou, apesar de que, como eu disse, grande parte das pessoas entendem que ela é a fala que todo mundo queria falar, né? Que não tem a divulgação, não tem o espaço que ele tem para poder falar. Mas, de fato, o que deve ser analisado é que um juiz, no caso o ministro, ele extrapola da sua autoridade. E ele é vítima, investigador, né? Promotor e juiz, quer dizer, ele incorpora todas as personalidades do processo, né? Ele é quem manda, é o perfeito déspota, né? Nem esclarecido, é o déspota mesmo. Escurecido, será que dá escurecido, né? Assim, poxa, aí você vê, eu vi um pouco da fala dele no julgamento, estou vendo a fala dele hoje, que foi um marco contra o extremismo, né? E concordo lá com os caras, assim, extremismo de quem? Realmente foi o marco do extremismo do judiciário, que extrapolou todas a razoabilidade e dá uma decisão dessa aprovado pelos seus pares e também depois convalidado pela Câmara dos Deputados. Essa realmente um marco que a população deveria refletir melhor sobre isso daí. A gente está vivendo um momento meio estranho, né, na minha concepção. Eu estou achando que em todos os momentos da história a população ela passou por isso, de o seguinte: o rei decretou, né, lá no passado, na Idade Média, onde que fosse lá, tal lei, né? Então o povo, por ele ser o rei, não questiona, né? Ele é o rei, ele pode. Então a gente pensa o seguinte: o cara é do STF, o cara é do ministro do Supremo, ele fez isso, ele sabe mais do que eu, ele estudou mais do que eu, né? Colocaram ele lá e se ele fez isso, ele pode. Eles não questionam se isso não pode, se isso não pode, ele tem que arcar com isso. As pessoas elas estão assim tão, como se diz, acostumadas com o jugo nas costas, né? Que, não, mas ele é o ministro do STF, né? Se ele fez certo ou se ele fez errado, ele está lá, ele pode fazer. Só que as pessoas não querem questionar isso, porque questionar isso quer dizer que você tem que confrontar isso, né? Então, confrontar isso é complicado. Então, e as pessoas requerem engajamento, requer você sair da sua zona de conforto. Quem está numa cidade onde está tendo um lockdown, onde está tendo um foco de recolher, ele nesse momento ele tem outras prioridades, né? Ele deve estar pensando assim: espero que quem eu votei pelo menos me represente lá para lutar contra isso, porque eu não posso nem sequer sair de casa, não posso nem na esquina comprar um pão, entendeu? Dependendo de onde estiver no Brasil, ele não pode sair para fazer nada, entendeu? Ou está com um parente internado no hospital, ele vai querer saber de Alexandre de Moraes com o cara na UTI, né? Então, aí é um momento ideal, é um momento realmente ideal para que o autoritarismo se instale, porque o povo vai ter pouca reação. E aí, quando você fala num movimento de facilitar o acesso a armas ao povo, aí fica mais louco ainda, porque se você facilita esse acesso de armas à população, por menor que seja a proporção delas, né, fortalece a reação popular lá na frente, né? Então, assim, é um momento meio conturbado. Não, eu concordo com você, não é? Agora, só que é aquilo que a gente fala, né? O povo conservador de verdade, acaba
talvez ele erre nessa questão acreditar na mudança mais paulatina, né? Uma coisa mais lenta, e ele é muito ordeiro, né? Imagine você se isso tivesse sido feito com um deputado da esquerda aí. Sim. Quanto que eles não estariam na rua gritando, não importaria pandemia, não importaria lockdown, não importaria nada. E as pessoas da direita, como você falou, porque estão mais preocupadas, às vezes, né, em cuidar da sua vida, tentar ver como é que vai levar por tanta crise que a gente tem passado aí por conta dessa questão de lockdown, de perda de emprego e tudo mais. As pessoas talvez não esperam que as coisas se resolvam pelos seus agentes políticos. Mas nós vimos que, se depender dos agentes políticos, 364 votaram contra votaram contra o Daniel Silveira, votaram pela manutenção da prisão. Eu reitero, eles tinham que ter analisado não a pessoa do Daniel Silveira. Aí tem alguém que fala que ele não é muito simpático lá na Câmara, não vejo. Não é a pessoa dele, é o fato que ele praticou e a legitimidade por conta do juiz. Quer dizer, o juiz não era um juiz, ele não tinha legitimidade para decretar essa prisão, ele excedeu nessa prisão, seja pela questão do flagrante, que não existiu, seja pelo crime que, se é que houve, não era inafiançável. Então, assim, era isso que eles deveriam ter analisado. E aí eles se acovardaram. O povo está confundindo, ele está confundindo muita coisa. O brasileiro, por ser muito passional, ele tem muito disso. Ele personaliza, quer dizer, então, pelo que dá a entender, então, é o seguinte: a lei vale, mas dependendo da cara do freguês, né? Dependendo da pessoa, ela merece ser presa, dependendo da pessoa, ela não merece ser presa se fizer a mesma coisa. Então, ele consegue assim, personalizar a lei, de que a lei tem que ser flexível. Olha, pode multar o rapaz que está sem cinto de segurança, mas se eu tivesse sem segurança, eu sei que eu não galho, né? Então, quer dizer, a lei, a multa é uma só, mas dependendo do que estiver dirigindo, não, mas eu estava vindo do trabalho, eu não sou eu sou um trabalhador, quer dizer, mas a lei é para todos, só que as pessoas acham que não, que quem for, se ele for um cara simpático, se ele for um cara, né, alguém de influência, alguém que você tem uma admiração, ele não merece. Porque não, o que eu falei, eles têm que defender porque vai acontecer com outro parlamentar, vai acontecer às vezes com o cara da oposição, e eu tenho certeza que quem tiver um pouco de vergonha na cara, vai falar, eu não gostei quando fez lá com o Daniel Silveira, não vou deixar fazer com o Freixo, vou deixar fazer com outra pessoa, entendeu? Porque o direito que ele tinha lá que foi infringido, não podemos deixar de ser feito, porque senão, se isso virar uma rotina, você começa lá de cima, né, e aqui embaixo todo mundo vai ter o direito também de não respeitar a Constituição, de não respeitar a regra de trânsito, de não respeitar a Constituição estadual, deputado federal, estadual, seja o que for. Né? Então, não endireitar essa postura agora vai gerar um caos social. Nesse sentido, eu gostei bastante da manifestação lá da bancada do Novo, né? Não tem nenhum, não sou filiado nem nada, mas pela manifestação e por saber até que muitas vezes eles fazem oposição ao próprio governo, né? Mas eles se mantiveram de uma forma técnica. Aquilo que a gente está falando, não cabia ao Alexandre de Moraes decretar essa prisão. Ele excedeu o poder constitucionalmente conferido a ele. E aí é o que você está falando. Nós todos somos colocados em xeque. Quer dizer, amanhã, uma coisa que eu falar aqui, que você falar, independente da nossa condição né, da ativa e tudo mais, que a gente já conhece as nossas limitações, mas se nós simplesmente criticarmos, como estamos fazendo, esse julgamento do Alexandre de Moraes, ele pode decretar a nossa prisão. Um juiz, né, pode interpretar que nós estamos sendo levianos e coisa e tal. Então, é um crime de opinião. E isso aí não caberia. Isso é algo que atenta contra a liberdade individual do cidadão. Então, é algo que a gente precisa... Pode falar. O que mais impressionante é eles entregarem isso para isso é que nenhuma droga, você vai iniciar eles. Entendeu? Se eles sentiram que a pessoa se intimidou com isso, ele cantou a pedra, né? Se eles fizessem isso lá,
ele falou, eu forcei aqui a barra, mas eles me travaram, então eu recuo. Mas agora, como eles não barraram ele, ele vai mais longe. Esses atos dele, se não forem rodados pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, ele vai cada dia forçar isso mais. Né? Sim. O limite dele. Ele vai pensar, qual é o limite? Será que o limite é o quê? É o paraíso? A execução sumária, o fuzilamento? O que vai ser? Ele vai protestando até parar ele, né? Vou puxar um outro debate em cima desse caso, né? A Constituição fala que num equilíbrio, né, harmônico entre os poderes, né? E o direito americano ele coloca a questão do check and balance, né, que é pesos e contrapesos, né, que um controla o outro para poder manter esse equilíbrio. O que nós estamos vendo é um verdadeiro desequilíbrio, e aí, Schneider, boa noite, além da interferência de um poder em outro, de forma assintosa. E como você colocou, quando a Câmara baixou a cabeça, depois disso aí o Supremo se sente realmente o Supremo de todas as coisas. Ele que vai, daqui a pouco, ele vai querer governar por ordens judiciais, né? Apesar de que sempre tem feito isso de certa forma, né? Como a gente diz na rua lá, onde passa um boi, passa uma boiada. Eles deixaram passar um boi e agora já era. Já era. Assim, e governa por ordem judicial, né? Porque eu li agora à tarde, até falei contigo aí, que um juiz de Minas Gerais, da 7ª Vara, pede explicações ao presidente. Veja, um juiz singular, né? Pede explicações ao presidente da República pela troca do comando da Petrobras. Quer dizer, veja, já teve aquela aberração quando o presidente tirou, né, trocou o diretor da Polícia Federal. Agora, o presidente da Petrobras. Né? Esse coletivismo que eles querem nos impor não rola, né, cara? Porque assim, e o ato discricionário do presidente poder escolher? Lógico, existem consequências no mercado, né? Oi? Pior é ele ter que explicar isso para o juiz. Olha, eu posso fazer isso. Não era para estar... Mas aí você vê como que algumas estruturas elas estão empoderadas, né, pela essa questão ideológica, né? E elas são dominadas pela mídia. O cara faz uma coisa dessas e a mídia vai e mete fermento no cara, né? Vai turbinando o cara para o cara ganhar tamanho perante o presidente. Na verdade, o que eles querem fazer é diminuir a imagem do presidente ao gandula do jogo, entendeu? O presidente não é o técnico do time. Para eles querem fazer com que o juiz cresça e o presidente vira o gandula do jogo, né? Então, e são mais 2 anos de muita batalha. Vai ter que ter muita paciência, né? Muito jogo de cintura, e como a gente sempre coloca que o presidente, ao contrário do que eles querem pegar, é um cara democrático, né? Porque aguenta tantas acusações levianas sem que você sem que ele se manifeste de forma contrária. Qualquer coisa que ele fale, muitas vezes é muito mal interpretado. Aí você colocou do jardineiro aí, como é que é, não é? Jardineiro de Colatina? Eu acho que o ex-prefeito de Colatina ele não foi muito feliz na colocação dele, né? E só demonstra que ele fez a postagem se manifestando favoravelmente à prisão, ao ato do STF, que nós nos manifestamos aqui de forma contrária, inclusive convocou seus seguidores a cobrar dos seus deputados federais, né, que votassem pela manutenção da prisão. Mas não demorou nem tanto tempo que depois a coisa repercutiu tão mal que ele teve que retirar a postagem das redes sociais, né? Mas na rede social tudo fica, né? Eterno. Projeção geométrica. O que eu falei, estava até falando com um amigo meu, eu falei assim, rapaz, ele foi tão idiota, ele foi tão burro, que ele podia ter saído na rua ou mandado alguém comprar um pacote de bala numa padaria e perguntado para umas 10 pessoas o que elas achavam, entendeu? Se alguém que trabalha para ele, alguém, um amigo dele, um colega dele, fosse na rua e perguntasse para umas 20 pessoas o que você achou da prisão daquele fortão lá, bombadão lá. Ele viu, 15 foram contra, 5 foram a favor, né? E vou pular para o lado dos 15 e vou repudiar
repudiar isso. Mas o cara, sem conhecimento, é isso que eu falo, o político, quando ele se afasta do povo, quando ele procura tomar decisões sem consultar o povo, ele toma na cabeça, porque se você vai contra o anseio popular, ele está sendo agora linchado na mídia social, que ele vai ter que se esconder durante muito tempo, entendeu? E lá na frente, quando ele quiser ser qualquer coisa, ele vai ter que dar a cara dele e apoiar a pessoa certa ou todo mundo certo lá na frente. Mas as pessoas vão continuar lembrando dos erros do passado. Nós somos lembrados pelos nossos erros, não pelos nossos acertos. Porque os nossos acertos são mais do que obrigação. Viver uma vida correta, certa e acertar é a nossa obrigação. Agora, nós seremos sempre lembrados pelas cagadas que a gente faz todos os dias. Talvez movido pela influência da mídia, né, da Globo, principalmente, e dessa esquerda festiva que está aí, né, ele talvez tenha se entendido que fosse o caminho melhor, né, mas, infelizmente para ele, não vou dizer que perdeu o capital político dele, mas esteve abalado, né, porque o que a gente viu aí nas redes sociais é aquele negócio, né, aquele ditado popular, né, cachorro mordido por cobra, ou picado por cobra, né, tem medo de linguiça, né. Então, hoje, as pessoas nas redes sociais, não é o Rogério que está falando isso, foi o que eu li, as pessoas compararam ao senador do Espírito Santo, né, aquele senador da rede, que vendeu uma imagem, chegou no Congresso, mudou totalmente. Opa, o capixaba já viu com essa manifestação do ex-prefeito que ele pode ser da mesma forma que o senador. Né? O capixaba teve um déjà vu, né? Aí já colocou... Sorte que ele queimou largada. Porque se ele ganha em 2022, e no dia seguinte ele solta uma dessas, e meu irmão vai ficar uns 4 anos chorando, porque mais uma vez gastou voto. O que as pessoas não entenderam ainda, principalmente o nosso grupo não, o capixaba, o grupo político daqui, é que o capixaba ele é conservador. Exatamente. Ele pode não ser um radical, mas ele está primando, está cansado. Acho, principalmente o nosso estado aqui, que tem muito viés esquerdista, né? Cansou a população está cansada desse viés esquerdista, né? Desse coletivismo hipócrita que estão aí. Então, eles, já abriu uma sinalização negativa com essa fala dele, e ele vai ter que, talvez, não sei se já veio, talvez devesse vir e tentar consertar isso aí, mas vai ficar, Rogério Pedro, vai ficar mais complicado ele consertar agora, né? Porque ele lança a palavra lançada, né? Já era, foi lançada. Já era, agora... Já era. Se eu fosse ele, se eu tivesse um neurônio a mais na cabeça, com todo respeito ao neurônio, eu voltaria atrás, faria um outro vídeo falando, pessoal, eu falei merda, o que eu falei aqui atrás tá errado. Realmente eu refleti direitinho, voltei atrás, tem que soltar o cara tá preso mesmo, já tá todo lascado, né? E ninguém vai te lá. Então eu já chego ali, vou pro trânsito, eu concordo com vocês, eu realmente, se lá na frente eu tiver que representar, eu tenho que ouvir A, B ou C da mídia, né? Então o cara voltar atrás não é o cara se arrepender da merda que faz. Não é, né? Assim, até porque ele poderia consultar aí, ver o que os juristas estão falando, os juristas sérios estão falando, né? Ninguém, pelo menos, que sério, não pode até não aprovar. O Ives Granda foi até uma defesa que o Daniel Silveira citou, né? Ele disse que ele poderia falar o que ele quisesse falar, não haveria essa restrição, né? Nós estamos falando do Ives Granda, que é um grande jurista, e o Ives Granda fez uma fala, né, repudiando a prisão decretada pelo Alexandre Moraes, né? Então, assim, ele poderia pegar isso daí e voltar. Não, fui refletir melhor, vi que realmente não se trata da pessoa, e sim da prerrogativa, né, da imunidade material. O cara fala, eu sou burro mesmo, eu errei, e agora que me explicaram direitinho, eu discordo da prisão dele, acabou. Mas, assim, a humildade de voltar atrás, o cara, não tem, isso aí. Aí, a Rosane falou que o capixaba demorou, mas está acordando, e nós estamos aqui para acordar mesmo, tá? Ele só falou aí que o
Capixaba ele é conservador, mas é acompanhado por uma mídia esquerdista, né, acaba sendo enganado nas eleições de candidatos de esquerda, né, que só apoiam o seu modo de vida, o seu estilo de vida conservador, até conseguir o seu voto. Depois ele aprova as barbaridades que só até Deus ficou horrorizado quando vê. É Então, porque, é, porque, é porque a esquerda, não, ela vem com aquele papo do coletivismo que às vezes acaba atraindo aquele cidadão que tem carências de tudo, né? Da saúde, da segurança, da educação, e a esquerda vem de uma coisa como que ela fosse fazer isso num passe de mágica. Não existe passe de mágica, né? Existe o pagador de impostos que gera recursos para o Estado, e o Estado tem que administrar essa máquina e fazer investimentos. E, às vezes, não é tão fácil como se quer colocar. Agora, existem prioridades. O que eu quero dizer com isso? A esquerda, ela sempre trabalhou que o conservador, a direita, ele não pensa no social, o que é mentira. O social ele vai ser uma preocupação porque é preciso ter uma população mais sadia, para ter uma força de trabalho mais vigorosa, precisa ter uma educação de qualidade para termos uma força de trabalho mais capacitada, e assim segue. O conservador nunca vai ser contra a população, mas a esquerda tenta vender essa questão que só ela se preocupa. Claro que ela vende muito nisso na questão da vitimização da sociedade, né? Tem até das minorias, né? Um filme muito interessante que eu assisti no passado, eu acho que tem alguma coisa a ver com o livro que eu não li, né, com certeza, chamado Expresso do Amanhã, em que o que tinha sobrado da humanidade cabia apenas num trem que iria em direção a um lugar desconhecido, né, em que os vagões eram divididos por classes sociais, e os vagões do fundo pertenciam ao povão que se alimentava com a gelatina lá, né, inclusive até muito parecido com o que o Gates quer fazer, a base de barata. O pessoal come barata. Então, quer dizer, eles não podiam passar para os vagões anteriores porque pertenciam às classes altas, né, à classe mais rica. Ou seja, tudo que eles produziam dentro daquele vagão era para poder sustentar os vagões anteriores. Né? Então, o povo acha bonito, o povo na nossa época lá, o ticket do leite, né? O Vale Gás, o auxílio emergencial, beleza, também crise, momentos que as pessoas precisam mesmo de ajuda, mas o que o cidadão mesmo, o conservador, ele quer trabalhar, ele quer produzir, ele sabe que muito mais do que R$ 250 com emergencial, R$ 300, ele sabe da capacidade de produzir muito mais, né? Então, algumas pessoas romantizam o Estado, sustentar o povo, coitado. Não, é o Estado crescer, desenvolver, ser rico, e depois, nas poucas exceções que houver da pobreza, você dá social. Isso aí está muito na... Quando você pega o Manifesto Comunista, né, do Karl Marx e o Engels, ele justamente é isso que ele fomenta, né? Ele fomenta essa briga entre classes, né? Na verdade, não tem que existir essa divisão, essa briga de classes. Se a gente for analisar até a natureza, nós teremos alguns que serão mais fortes, né? Ou serão mais ricos. O importante é você tentar diminuir, ou distribuir a renda melhor, para que aquele que é mais carente, ele consiga, pelo seu mérito, né? Lógico, o Estado vai ter que ajudar de alguma forma. De que forma? Proporcionando uma educação de qualidade, proporcionando uma saúde de qualidade, para que essa pessoa possa galgar novos horizontes na vida, né? E não ficar presa àquele universo ali de pobreza, né? Assim, com todo respeito às pessoas livres, né? Mas assim, até às vezes alguns cursos na época da esquerda que queriam oferecer para pessoas gerarem renda, são cursos que, infelizmente, não dariam pleno emprego, não dariam plena renda para a sociedade. Né? Eu bato bastante nisso aí, desde as campanhas, porque eu tenho que dar uma qualificação para que a pessoa consiga ter uma renda, né? Nós estamos aí falando da indústria 4.0, que está aí.
Então, eu acho legal, lúdico, né? O cara dá aula de malabares, né? De Sim, circo, mas isso não é o que vai sustentar, que vai fazer a geração de riqueza, a produção. sim. E, e aí a gente precisa que o Estado ele proporcione cursos na área técnica para que essas pessoas, ou elas ingressem no mercado de trabalho, né, como trabalhadores, ou então que elas consigam empreender, né, e formar suas próprias empresas, né. Então, não é só, com todo respeito, né, acho que é legal, né, você tem lá o curso de manicure, né, de designer de sobrancelha e coisa e tal, bacana, né, cada um escolhe a profissão, mas tem que ter outro, outras oportunidades para que essas pessoas possam exercer outras funções para gerar renda. Verdade. Agora, voltando aqui ao tema do Daniel, aqui, os capixabas da votação, como é que a senhora achou dos deputados capixabas? Como que eles se saíram na votação? Rapaz, assim, alguns ali eram esperados, né? Uhum. Eram esperados. Nós tivemos 3 mulheres que votaram, né? Contra a manutenção da prisão, né? As nossas deputadas. O outro foi o da Vitória, né? E o outro Sim, foi. não me recordo. Só, também não me recordo. Eu sei. Agora, assim, dessa decepção, certa decepção não, mas que eu fiquei surpreso foi com a votação do Evair de Mello, né? Que tem se postado aí sempre ao lado do presidente Bolsonaro. E aí, na votação, ele votou pela manutenção da prisão. Sim, Né? Ele tem feito algumas postagens aí elogiando o governo, até muitas vezes cobrando do governo estadual o reconhecimento do investimento que o governo federal tem feito no combate à pandemia, né? E outras questões, e ele, de repente, ele votou pela manutenção da prisão de um apoiador, né? Não podemos dizer que não, que o Daniel Silveira é um bolsonarista, né? E aí ficou meio esquisito esse voto desse deputado. E os outros sim. ali, tirando, acho que o Amaro, que também votou pela manutenção, os outros todos eram esquerdistas, né? Ou com o partido do viés da esquerda, que foi o Ted Conte, o Rigoni e o Helder Salomão. Não se podia esperar que esses daí votassem, né, a favor ou contra a prisão. Agora, o que eu acho interessante e que Uhum. deveria ser cobrado do presidente da Câmara, que ele falou que vai tratar, né, de forma igualitária agora qualquer tipo de agressão, né? Então, Eu duvido. eu também duvido, mas ele, em tese, ele mandou um recado de que as ofensas que forem perpetradas aí contra autoridades, ele vai tomar medidas. Vamos ver. Ele, pelo menos, ele deu um corte na parte que eu vi, numa deputada do PSOL, né? Que estava falando lá demais, e foi quando ele fez essa fala, e também, depois eu vi daquele japonês lá de São Paulo, o Kim Katakuri, né? E que também cortou. Como é que o cara faz um voto e não sabe do parecer? Né? Exatamente. O cara é um deputado Sempre. federal, né? Ah, mas não Mas chegou a aparecer, ficou ridículo ali para ele, né? Então, foi assim, tratado como como é que foi tratado foi? como Então, queimou. uma criança, né? Vamos falar assim, porque como é que ele quer se manifestar sobre um parecer se ele não tinha acesso ao parecer aí? Pois é, a minha única preocupação com isso é que é o que eu falei para o senhor anteriormente. É esse pessoalzinho que aparece na TV, todo bonitinho, gravatadinho, né? Falando a língua do povo, defendendo que o bandido tem que ir para a cadeia, que tem que fazer acontecer, né? Toca a buzininha, né? Na hora do almoço, mas na vida política só dá a bola fora. Entendeu? Não representa o próprio povo que assiste, né? O outro também não representa todo bonitinho, cabelinho passado cuspe na cabeça do outro, né? E aí parece, a população compra a imagem de que esse cara fala a língua do povo, porque está diante de uma câmera de TV, de uma rede nacional, né? E aí quando vem, o cara só joga contra, o cara só faz por contra. O que eu falo, a gente já conversou sobre isso também, né? O espaço que o governo federal deveria ter, já que ele tem uma TV pública também para se contrapor nisso daí, colocar suas mensagens, né? Porque vamos pegar o caso do decreto das armas, né? Eu vou Sim. falar sobre isso que eu vejo autoridades, personalidades, na verdade, autoridade não,
pessoas que defendem, que são contrárias aos decretos, falando que vai aumentar o feminicídio por arma de fogo, né? Aí nós tivemos aquela moça que morreu na semana retrasada lá em Cariacica, nós tivemos outra que morreu essa semana em Cariacica também, ou em Viana, e tivemos uma outra tentativa, todas a faca, né? As pessoas foram esfaqueadas e morreram ou teve um homicídio tentado. Então, não é por conta das armas, né, que você vai aumentar o feminicídio ou não. Mas é aquilo que a gente fala, é a narrativa que eles querem colocar para o cidadão. E aí, se a gente não tiver... por que eu falo que é narrativa? Porque eles não dão direito ao contraponto. Né? A imprensa acaba... pode não gostar, eu vou falar mesmo, porque uma vez a gente foi reclamar sobre isso. Você pode dar essa narrativa, mas você tem que dar direito ao contraponto. E aí essa é uma imprensa que cada vez mais ela entra em descrédito, perde a sua credibilidade, porque ela só dá o parecer dela, ela não olha o outro lado. E aí fica muito, muito, muito difícil você acreditar na imprensa, muito difícil acreditar nas pessoas que falam para a imprensa, às vezes, apoiando sendo contrárias a determinados atos do presidente, sem justificar, sem apresentar dados. Elas são contra porque são contra. Simplesmente isso. Aí não precisa ser especialista em nada. Basta você achar que é contra e acabou, né? Eles falam como se a maioria das armas que existem no morros, nas favelas, fossem armas legalizadas, né? O cara pode tirar aqui, eu vou pagar 3 mil por uma pistola, né? E vou fazer um posto de tiro e vou começar a cometer ação pela vida, né? Vou começar a matar desafeto, né? Mas eles não estão nem... É aquela nossa narrativa, eu vou continuar criminalizando isso. Mas a coisa é tão descarada, e por isso que eu fiz o vídeo também, por quê? Aí o cara me fala que a maior parte das armas apreendidas são armas legais. Aonde? Cadê o dado? Cadê o dado? Não é? Cadê o dado? Porque o que a gente vê aí é pistola, é fuzil, tudo de fabricação, né? Fruto do tráfico de armas, né? Uma grande parte de armas de fabricação semi-industrial, não vou nem falar mais caseira, porque há uma elaboração nesses mecanismos, e o cara vem me dizer que é arma legalizada, que o cidadão tá sendo tomado na rua. Não vou dizer que isso não exista, mas não percentual que eles colocaram, não. Tem como, né? Mas é que eu acho que já falo de um cara que foi no governo Dilma, né? Ele falando que o governo quer distribuir, quer que o cidadão tenha armas para fazer uma revolução, né? Uma coisa desse tipo, uma ideia estapafúrdia. Pelo contrário, chegou a hora da pessoa poder se defender. É o direito à vida que está na Constituição, que está ali, né, que ela tem que preservar, o direito de proteger a si mesmo, a sua família, a sua propriedade, seus bens, né? E o Estado não dá conta de proteger todo mundo, né? E é aquilo que nós falamos no jornal, não se pode infantilizar o cidadão, né? Infantilizar ele como se não tivesse discernimento. Você foi muito feliz aí, né? Mas isso é próprio da narrativa esquerdista, né? Há uma infantilização do cidadão, como se ele não fosse capaz de tomar a sua decisão. Aí é muito fácil quebrar essa narrativa do camarada. Ou então ele vai voltar para a narrativa da infantilização. A Suíça é o país em que se tem mais pessoas armadas proporcionalmente, né? Porque cada pessoa é quase que obrigada a ter uma arma em casa, porque eles não têm exército. Porque não tem exército, que é para proteger o país. Então, assim, e os homicídios por arma de fogo lá são quantos? Né? É um país violento? A gente precisa analisar. Então, não é porque você tem arma que quer dizer que seja um país violento. Você precisa ter leis duras, né, para coibir, você precisa ter educação para as pessoas poderem entender o significado de ter uma arma e quando deve usá-la, mas não simplesmente querer proibir a população de poder se armar, de certa forma, para sua autodefesa. A gente sempre está falando isso aqui. Ninguém está falando para a pessoa comprar arma para sair na rua, para fazer justiça com as próprias mãos, para tentar fazer a revolução. Acho que não vai acontecer isso, mas para que elas possam se defender de qualquer agressão injusta, né? Renato Paredão, boa noite. Hoje temos aí Rosa Elaine. Rosa Elaine.
Eu gostando do bate-papo. Obrigado. Mas, a gente tem que continuar discutindo isso, esses fatos, e principalmente abrir o olho de quem é conservador, que ano que vem é o ano dos lobos se vestirem de cordeiro, né? Quero dizer que representa a família, que representa tudo de bom, de que ele é um cara conservador, foi batizado na água do Rio Jordão, né? Ele tomou banho de água benta lá na pia batismal da Igreja Católica e vai se aparecer como o suprassumo do conservadorismo. Tem que saber discernir quem não é, porque senão são 4 anos de sofrimento ou mais. É a época dos lobos, né, vestirem a sua fantasia de cordeiro, né? Eu não sei se a população vai se deixar enganar mais quanto a isso. Acho que está muito claro quando você coloca aí, né, o que a esquerda procura minar, né, as estruturas da família, né? Quando a gente tem a violência, vamos entender da violência, né? Por que nós temos tanta violência? Por que nós temos um desrespeito às normas? Por que nós temos pessoas que preferem caminhar pelo lado obscuro da lei do que realmente trabalhar e seguir a lei, né? Isso que é o cerne, da onde que vem, da onde que sai esse incentivo, da onde que você procura, se você procurar valores, aonde que estão esses valores, né? Isso que é importante a gente tá debatendo, e isso que a gente se propõe aqui, né, Noé? Então, num Estado esquerdista, né, Estado de forma geral, se quer destruir os pilares da família, e aí, mesmo que se adequando, né, à modernidade, à família ideal, que pai e mãe, e coisa que o valha, né, pai e mãe e seus familiares, se no conjunto, hoje, você pode ter uma família monoparental, mas que sejam preservados os valores, e não como nós somos, muitas vezes, bombardeados, né, com programas televisivos que, ao invés de debater a realidade, eles procuram incutir na cabeça dos jovens, né, determinados valores que não são os valores da sociedade verdadeiros, né, mas que eles, pela divulgação midiática, eles tendem a querer vender como se fosse uma normalidade, quando não é normalidade. E o que é pior, o que acontece? Aí, com essa imagem transmitida via mídia, né? Via mídia, principalmente TV aberta, né? E outras mídias, quem é conservador acaba ficando assim, meio acuado. Ele tem até receio de se manifestar como um conservador. Até mesmo tempo, para quem das novas gerações, quando você fala determinadas coisas, a pessoa acha que você é quadrado, que você é antiquado, que vimos uma nova geração, mas uma nova geração que foi moldada pela mídia recente, né? Pela mídia atual. E vocês desculpem aí a chacoalhada aqui, que tem um cachorro me mordendo aqui, meu. Ele está aqui. Ele não está tentando me encoxar, não, é o Luke. Ele está tentando me encoxar, não, mas está aqui fazendo bagunça aqui no meu. Noé, a Rosa, que está aí, né, nos acompanha também, ela trabalha com essa questão da formação, né? E vê nas crianças, naquele programa nosso, ela vê como que as crianças estão na escola. A desestrutura, muitas vezes, educar é muito trabalhoso. A desestrutura familiar acaba repercutindo na escola, no rendimento escolar, e aí você vê como que é trabalhoso você educar e formar o cidadão, né? E é isso que a gente tem que refletir, e se essa cultura de desvalor, vamos colocar assim, né, que a gente quer, ou a gente quer realmente resgatar o público. E ela falou uma coisa interessante com relação a isso. O Estado não trata esse povo criança também como prioridade, porque realmente o adulto do futuro é essa criança aí. Se ela tiver uma boa formação, né, uma formação educacional e também uma formação familiar, religiosa, ela vai crescer, o pau vai crescer torto, né? Aí depois que torto, né? Tem uma frase que eu ouvi um amigo meu falar, que quando ele explicou, eu achei interessante, que é desde menino que se torce o pepino, né? Aí eu falei, por quê? Porque o pepino, quando ele está crescendo, que ele é um pequenininho, né? Aí você vai dando para ele, se você for moldando ele vai crescendo da maneira que você moldar. E quando ele crescer, realmente ele toma aquele formato em
e não muda mais. Então, as crianças são dessa maneira. Você educar, você mudar, e elas vão ser o adulto no futuro. Agora, nós queremos um adulto no futuro. Que, aquele que está na Malhação, lá na Rede Globo, é aquele tipo de filho que você quer, né? Até um namorinho de adolescente, 2 meninos, uma menina, né? Já quer formar um trisal desde a adolescência para as crianças, né? E os pais são tratados como pessoas idiotas, né? Até mesmo em alguns desenhos animados, né? O pai é um cara idiota, o cabelo, a mãe é uma pessoa que é um pouco mais, ou é mãe solteira, ou está sempre batalhando sozinha. Então, é assim, desde que eles foram muito inteligentes, eles começaram a atacar na base, que é a família, e numa base, e no futuro, que são as crianças. Então, dá para a gente distorcer isso. Veja bem, Noé, eu já não sou dessa geração, não, de malhação, não. Eu sempre fui muito contrário, né? Porque desde novo, né, eu não assistia, mas a gente vê, eu já achava muito fora do prumo, vamos falar assim. Eu sou da época, acho que você também, de certa forma, e a nossa audiência, que passava casos verdade, né? Que pelo menos você tinha ali, eu lembro de acho que é do Andrade, ex-jogador do Flamengo, que mostrou a luta dele, né, a dificuldade, mas o que ele fez com o seu esforço para alcançar, né, uma melhoria de vida. Sim. E aí o que você está vendo hoje são valores, são desvalores que são passados por esses programas que formaram gerações. A Rosa está falando aí, né? É inaceitável você ter uma mulher que foi mãe com 15 anos, a filha também, e hoje a neta mostra que tem 30 anos que essa família está... Eu não vou chegar na Rosa, o que eu acho assim, estou terminando de ler aquele livro do Constantino, né? A Esquerda Caviar, e ele coloca justamente isso, né? Que é a questão de uma sociedade, ele dá um dado, eu tenho que terminar de ler o livro, teria que apurar o dado, mas que coloca que algo em torno de 58% das famílias são famílias monoparentais, ou são famílias de mães solteiras, né? 50%, 52%, 58%. É um prejuízo isso? Você achar que a formação do ser humano ali, da pessoa humana, só de uma mãe sozinha é mais difícil. Não quer dizer que é por conta disso que vai ser pior, mas há que se convir que essa mãe tem que trabalhar, né? Que tem que ter as suas preocupações com o filho. Se fosse um filho só, mas muitas vezes essa mãe tem 1, 2, 3 filhos e não tem um companheiro ali para ajudar nessa educação, porque não é fácil. Falar assim que é fácil, depois que criou deu tudo certo, beleza, mas não é fácil você tentar evitar guiar o seu filho. Se já é difícil para um casal, imagina para um pai solteiro ou para uma mãe solteira conduzir uma família pelo melhor caminho, sem ter com quem dividir, né, as suas agruras. Eu converso muito com aquela nossa amiga, né, Daniela, que está meio sumida aí, que é justamente essa questão. E muito antigamente, você tinha uma família, né, as famílias eram grandes, e o familiar ajudava a educar essa criança, o vizinho, aquelas interações sociais que hoje estão cada vez mais raras, né? Você muitas vezes está sozinho para educar o seu filho da melhor forma possível, combatendo essa influência de redes sociais, que eu ia até falar. Você estava falando da TV, das redes sociais, porque nas redes sociais, além de alguns lixos que nós temos as mensagens subliminares que elas mandam. Exatamente. Eu já peguei um caso desse. Né? Sim. É complicado. Você falou aqui, está lembrando do livro do conservadorismo, que eu sou para ler, né? O pelotão, né? O pelotão familiar, né? Aquele grupo local que é todo mundo ali unido ali, que não são, às vezes não são nem parentes, mas é um grupo social que montou uma espécie de pelotão comunitário ali, uma coisa que eles cresciam juntos, eles tinham os mesmos objetivos, né? O meu cachorro está aqui me mordendo de novo. Tá me mordendo. Mas vamos continuar. Mas aí eu achei interessante porque aquilo que você falou, quando eu era criança, o meu quintal não era o quintal da minha casa, o meu quintal era o bairro inteiro.
gente andava pelas ruas inteiras e todo mundo conhecia todo mundo, e a bola caía no quintal do vizinho, e você pedia lá, ela voltava furada algumas vezes, não voltava, né? Os nossos pais, todo mundo se conheciam, e todo mundo sabia onde é que você estava. Então, isso tudo aí hoje está sendo substituído por uma pessoa dentro de uma caixa, dentro de um apartamento, assistindo uma caixa que é o computador ou que é a TV. Então, as pessoas estão sendo colocadas em caixas. Né? E isso é muito preocupante. E só voltando ao tema da Rosa que ela colocou ali, né? E isso é assustador. Às vezes você vê uma garota que tem 20 e poucros anos, 30, já está com a filha, já avó, né? Já avó, exatamente. E assim, parece um ciclo vicioso, né? Porque a filha dela vai ser uma avó também na idade dela, ou se não for mais jovem, né? E assim vai parece ter aquelas bonecas russas, né? Que tem uma dentro da outra, né? E vai tirando e vai fazendo aquela fileira. Pois é, e aí você vê porque, assim, o Constantino citando até o Nelson Rodrigues, né, que era um conservador, né, você vê que a juventude, ela tem atos inconsequentes, né, e com essa maximização de programas que afloram muito mais cedo essa questão da inconsequência, da libertinagem, do posso tudo e não tenho limites, é que a gente chega nessa condição de uma menina com 30 anos, com 20 e pouco anos, já ser avó. Pois é, comigo aconteceu muito parecido com aquele filme O Penteiro, né? Não sei se você já chegou a ver, em que a mãe ligava a TV e falava que ia trabalhar e quem era babá era a televisão. Né? Muitos de nós vivemos nessa fase, né? Porque a mulher abandonada pelo marido, né, tinha que sair para trabalhar, liga a TV e quem educava as crianças? Era a TV. Né? Eram os programas que a criança via enquanto os pais estavam fora. Hoje em dia, é a internet. E a internet em que os pais não supervisionam. Eles tinham fazendo. Então, graças a Deus, que a criança está quietinha lá, mas às vezes está aprendendo a montar uma bomba com prego, com qualquer coisa. A Rosa colocou ali a questão é o que a gente falou, né? E vem falando. Essa pessoa da nossa juventude, você via lá algumas coisas que já se preocupavam, né? Não sei se você já vou ler Christiane F. e coisa e tal, que mostrava o lado pesado, né? Não lúdico das drogas que hoje essa TV, né, mostra. Assim, as pessoas conhecerem que a droga não é algo que seja para ser romantizado, porque destrói a pessoa e destrói a família. Então, essa pessoa que tem um filho muito cedo, e a família já é, de repente, muitas vezes desestruturada, já tende ao negócio do pepino que você falou, né? Já tende a ficar torto, porque não vai terminar o ensino formal, não é isso? Vai ter que se virar de qualquer jeito para poder sustentar o seu filho, e aí vai para o subemprego, vai trabalhar o dia inteiro, e como é que vai educar essa criança? Como é que vai se preocupar pela questão da escola, que às vezes não tem, a gente já falou muito disso, né? Se você não tem uma creche em tempo integral, você não tem esse pelotão, né, que fica, né? Ela falou uma coisa interessante aqui, ó. Final de semana, eu e minha esposa conversando sobre valores. Hoje as pessoas preferem cachorros do que filhos, e o filho precisa assumir a sua responsabilidade. Cachorro, gato, você precisa cuidar, mas se você não puder mais, você abandona. E com os filhos? Em parte, né? Eu não assumiria um cachorro se eu não pudesse cuidar dele até ele morrer, mas eu entendo o ponto de vista dela. Sim. Hoje em dia as pessoas chamam até os cachorros filhos, que tratam como filhos, né? E às vezes tratam os filhos como um cachorro. E aí eu concordo com o que ela fala, mas eu vou fazer um contraponto ainda, porque nessa perda de valores que nós estamos tendo, as pessoas também abandonam as crianças. Exatamente, abandonam mesmo. O filho começa a gritar, a chorar, a passar fome, quando a pessoa não dá, né, que deveria de repente entregar para o Estado, de certa forma, poder cuidar, ela acaba abandonando essa criança no mundo e vida que segue, né? De uma forma muito normal, algumas pessoas fazem isso, né? A gente viu o caso de uma mulher aí outro dia, né? Que tinha filhos e tem filho e vai dando, né? Por exemplo, pega uma noia dessa que está na rua, tem um filho
e deixa por aí mesmo, infelizmente, né? E aí Mas que a esquerda vem e tenta culpar o Estado, né? Culpar o Estado pelas escolhas das pessoas, né? A pessoa resolve, mas tem muito mendigo na rua, pela Rubinho, né? Só sempre mostra pelo Rubinho, chega de mendigo, mas por mais que você ofereça casa-abrigo, ofereça um, né? O cara prefere a rua, né? Tem um vício em drogas que não pode ser permitido no ambiente é, insalubre como uma casa-abrigo. essa questão é da coletivização e vitimização, né? Porque é o Sim, sim. seguinte, aquela pessoa que está aí, lógico que os fatores sociais muitas vezes influenciam, né? Mas você tem a pessoa tem a escolha, né? O seu livre-arbítrio, de certa forma, né? De decidir o caminho que ele quer seguir. E às vezes Uhum. optaram por um caminho ruim, acaba entrando na dependência, mas antes de chegar na dependência, ele teve uma opção, Exatamente. Ele teve uma família, teve pais né? que educaram, É o né? que a gente vê muitas vezes, né? Ele teve uma opção, então a gente não pode ficar, a gente pode cuidar sim, né? O Estado tem que tratar, mas a gente não pode ficar achando que somos responsáveis por isso, porque aquela pessoa teve a sua opção e decidiu de forma equivocada. Sim. E muitas vezes permanece na rua porque não quer se submeter a um conjunto de regras no ambiente social. A sociedade em si é assim mesmo. Eu lembro um amigo meu que a gente namorou, que ele falava o seguinte: olha, você pode reparar na sociedade que a própria pessoa se exclui dos ambientes. Tá? A gente citou uma boate que tinha gente mais rica, em que os ricos iriam, e um outro bailão onde já tinha gente pobre. Então, quer dizer, aqui as pessoas elas escolhiam os seus lugares na qual elas se sentiam bem, estão ambientadas. Então, a pessoa não é a sociedade que as isola, a pessoa ela se sente parte da sociedade, se integra nos níveis em que ela se acha mais confortável. Tem muita gente que acha que eu, por exemplo, para outros, um bar, um boteco, o ambiente é a casa dele, o cara fica ali o dia todo, se bobear. Então, mas eles querem criminalizar, uns querem criminalizar o sucesso, criminalizar o objetivo das pessoas. O que está faltando realmente é respeito ao que as pessoas optam por viver, né? E nós, conservadores, nós temos esse respeito. A gente não quer destruir nada, a gente quer simplesmente o seguinte, que respeite a família, que é o que sempre foi, né? Que é o nosso estilo de vida, a nossa fé, né? Hoje em dia, todo mundo acha que pode popularizar a nossa fé, mas se você falar de outra religião, você é um nazista, né? Você é um queimador de livro, né? Então, assim, as pessoas elas têm que ser muito radicais nas suas posições, se não baterem com a dela. Então, hoje em dia, o que eu falei hoje, botei um vídeo no YouTube, tem uma boa, está vendo, é uma caçada aos conservadores. Então, às vezes, o cara se assumir como conservador, ele está em retaliação, então ele está vivendo na sombra. Ele a teoria mais escandalosa. Mas o que você falou é verdade, porque assim, o que nós estamos fazendo aqui, esse debate, para muitas pessoas deve ser um absurdo, né? Que a gente está contra o establishment, né? Assim, é fácil você chegar e jogar para a galera e condenar o Daniel Silveira. Difícil é você ter peito de vir dizer que, mesmo ele estando errado, se é que estava, quem está mais errado foi o ministro que fez uma prisão totalmente legal. Aí isso é difícil as pessoas assumirem de falar. Vejo pitadas de preconceito aqui pelo fato dele ser militar, ser policial militar, entendeu? Sim. Se ele fosse um advogado, eu acho que o barulho deve ser muito maior a favor dele. Se ele fosse um cozinheiro que se elegeu, ele é um militar que foi eleito. Alguém votou nele, alguém concordou com todo aquele jeitão grupo dele, né? E deu a ele votos que se elegeram, né? Então, ele representa uma parcela da sociedade que colocou ele lá. É que ele fala pelas pessoas que votaram nele. Né? Mas é por isso que eu te falo que aquela autoridade que nós conhecemos lá naquele outro período vem querer surfar na onda de condenar o cara que ele era um indisciplinado. Ele pode ter sido indisciplinado, né? Só que, como você colocou, ele foi eleito legitimamente, não foi numa onda, como às vezes dizem, pode até ter sido
em razão da onda Bolsonaro, mas as pessoas foram lá e depositaram o voto nele, entenderam que ele as representava. E isso deve ser respeitado. E aí o que nós temos aqui na hipocrisia é que não, que o cara era alterado, que não, mas, pô, o cara tem um mandato, né? O cara, né? Até a vida passada do cara, até antes. Né? Vai puxar lá as raízes, né? Isso aí é o assassinato de reputação, o pessoal tanto fala. Entendeu? Sim. Você fala contra. Quando se fala assim, não, mas é o establishment, né? Mas esse establishment que está sendo estabelecido, né, na verdade, ele é de poucos, não é da maioria. A maioria é o pessoal que está dentro do ônibus ali indo trabalhar. Que tem esposa em casa esperando, ou é a esposa que está indo trabalhar, que tem um marido em casa esperando os filhos, né, na escola. Né? Então, assim, a gente tem que parar com essa mania de que, porque a mídia falou, você que pensa diferente, você é minoria. Pelo contrário, você que está aí batalhando dia após dia, conservador, que quer a sua família tradicional, né, trazendo para os seus filhos um mundo melhor, mas também não quer essa bagunça que está agora. Você não é minoria, você é maioria. Só que quem está fazendo barulho, está fazendo barulho muito alto, parece que são a maioria, não são. Eles querem tentar criminalizar você pensar diferente. Talvez eu acho que o maior perigo é isso aí, é você não respeitar que as pessoas pensem diferente. O cara pode entrar aqui agora na live aqui, emitir uma opinião contrária, que eu vou clicar aqui e vou mostrar. Eu vou tentar, né, discorrer, falar. Se for contrário ao que eu penso, eu vou mostrar meu ponto de vista. Só que a mentalidade da esquerda não. Se você pensa diferente, você tem que ser explicado. A sua vida tem que ser revirada, tem que achar um ponto lá no passado e escolhe se funciona. É por isso que eu gostei bastante daquele livro do Ben Shapiro, né? Eu quero até relê-lo, porque ele fala justamente essa questão da intolerância, né? Assim não vale, né, cara? Tipo assim, se você não fala o que eu quero, né? Se você não concorda comigo, eu não começa a ser intolerante, começa a te assecrar, começa a querer te isolar, porque o que vale é só um ponto de vista. Agora, esse ponto de vista, ele faz barulho, só que é de uma minoria, não é da maioria. A maioria, infelizmente, ela acaba não querendo comprar a briga, não querendo comprar o barulho, né? Ela quer que as coisas, mas só que não dá. Chega um momento em que essa minoria ela acaba sendo algo muito perturbador à paz social àquela maioria. Eu sempre digo que nós veremos o que vai acontecer, né, nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. O rapaz lá, o senhor, né? Rapaz, ele assinou agora querendo naturalizar, né? Mais de 11 milhões de imigrantes ilegais, pensando nesse discurso da minoria que retorna em voto para ele, né? Ou porque voto para a esquerda americana, que são os democratas. Pois é, eu só quero falar agora de Petrobras. Eu só quero falar da Petrobras, a mudança lá. Vamos dar aquele também. Hoje assistimos uma defesa das clínicas terapêuticas como se fosse uma saída. É um desprezo, um despreparo pelas políticas preventivas. Então, ela analisa que deve haver uma prevenção, não um tratamento. Porque, assim, eu concordo com a Rose, e em cima do que a gente está falando, e ela me corrija aí se eu estiver errado, mas, sim, o Estado quer decidir por você o que é bom. Sim, né? sim. Ele quer infantilizar, ele quer te infantilizar, te colocando como incapaz, como quem não possa tomar o rumo da sua vida, que não possa tomar a decisão. A decisão é o que ela está falando, é não entrar na droga, é uma política para evitar isso daí. Mas se o Estado realmente trabalhar, o Estado de lato sensu, né, trabalhar fervorosamente por isso e cobrando a responsabilidade das pessoas, né, o ser individual decidindo a sua vida, talvez não tenha essa desculpa de clínica, né, disso, daquilo. Talvez a narrativa da vitimização do coitadinho, ela não vai existir. E aí é o que nos diferencia, né, o conservador do esquerdista, né? É que no conservador tem o pelotão que você colocou, mas cada um é responsável pela sua
decisão. Cada um é responsável pelos seus atos. E, enquanto na esquerda, não. Isso aí tem que ser um ato coletivo e nós temos que vitimizar sempre para poder perdurar todas essas questões. Isso é sempre uma desculpa, né? Por que a coisa não deu certo, né? A gente fica aqui, não sei se a gente chegou a falar, há quantos anos nós ouvimos nas campanhas eleitorais que a saúde tem que melhorar, que a educação tem que melhorar, né? Que a segurança pública tem que melhorar. Toda eleição é a mesma coisa. Será que nunca vai melhorar? A receita do bolo é exatamente não ter a solução do problema. É como se fosse você chegar ao final do pi, lembra do pi na matemática? Você vai dizendo as dízimas ali, não tem fim aquilo ali. É uma maneira de você estar sempre levantando a mesma bandeira, porque não tem fim. Então, ele está mentindo quando tem que falar que tem que melhorar? Não, porque tem que se melhorar todo dia, o tempo todo, a vida inteira, né? Então, eles tentam o discurso já manjado. Só que, na prática, a engrenagem ela é muito mais complexa, ela tem muito mais peças para rodar do que simplesmente falar que tem que melhorar a saúde, educação e segurança, né? Mas, assim, como diz lá o Sorolla, falando que somente um candidato mentiroso ele pode dar aquilo que o eleitor quer, que é o impossível, né? A pessoa quer algo impossível, o candidato mentiroso vai lá e oferece. Não, isso que é impossível, eu consigo realizar. É mente, e a pessoa compra. Infelizmente, né? Mas acho que não é por hoje, assim, da Petrobras, eu acho que, comentando superficialmente, pelo que a gente viu, né? E, novamente, a gente volta à mídia. Não somos contra a mídia. Eu sou contra a questão que a mídia tem que mostrar a verdade. Ela tem que mostrar os dois. Lógico que a mídia, ou pelo menos assuma o papel dela de ser aliada a uma ideologia. E não tente se mostrar como isenta quando ela não é isenta. Então, assim, o presidente da Petrobras, em que pese o presidente da República ter nomeado, né? Não sei se exonerou ele ainda, mas já tem indicado um nome que vai ter que ser aprovado pelo Conselho da Petrobras, mas o mandato do presidente da Petrobras, o Castelo Branco, né, acabaria agora, 20 de março. Sim. Eu não sei qual que era o prazo que o presidente teria para indicar um novo ou reconduzir quem estava. O presidente simplesmente achou que deveria, pelas razões que ele teve, de trocar, decidiu por trocar. Ele tem um sistema de inteligência, tem um sistema de informação que proporciona alguns elementos a ele para poder decidir. E muito... Agora, a imprensa faz um auê, né? Gera um caos para poder desestabilizar as ações que tiveram uma queda, mas não quer dizer que vai ser ruim a gestão de quem está chegando, né? Na verdade, o general, pelo que a gente acompanhou aí na mídia, ele foi gestor da Itaipu Binacional, inclusive conseguiu fazer uma boa gestão lá. O presidente, ao trocar o presidente da Petrobras, eu não vejo como intervenção, como muitos estão querendo colocar. Eu vejo como um ato discricionário dele de trocar o comandante daquela empresa. Agora, nas rotinas da empresa, ele não mudou. Né? Se o general for para lá e quis seguir, né, qualquer orientação do governo, talvez sim nós possamos ter uma intervenção. Agora, é intervenção do presidente falar que o presidente da Petrobras deveria responder o expediente, né, no seu local de trabalho e não ficar no home office? Né? É intervenção do presidente questionar, né, o prolabore que o presidente da Petrobras está recebendo, que às vezes está fora do que o mercado realmente paga. E ele colocou que ele não queria que o camarada ganhasse um baixo salário porque sabe da importância da empresa, mas ele percebeu que o valor que estava se pagando ao presidente da Petrobras era algo que fugia, né, aos valores que os CEOs aí recebem, né? Ele não ia trocar o camarada por pouca coisa. Assim. Muito benefício. Era 11 meses de casa com salário funcionário, né, bônus e qual o benefício que se trouxe? O gasolina mais cara, né? Eu vi uma live, ele falou o seguinte, que o sistema
fiscalizado. Então, muitas das vezes, daria para ter uma 10, 15% mais barata, o sistema está funcionando. Ele vai entender o seguinte, que está tudo as culpas, né? Então, quer dizer, essa mudança é para poder haver uma fiscalização maior dos meios de produção até chegar a gasolina na bomba. Aí você vai ter essa redução do combustível sem interferir no preço, porque se você otimiza o transporte, se você toda a cadeia produtiva até ficar na bomba, e você reduz custos, reduz gastos, você não tem que interferir no preço. O preço vai cair porque o custo vai ser menor. É isso que deu para entender. Eu vou otimizar, vou botar um funcionário mais eficiente, alguém que fiscalize melhor. Né? Então, quer dizer, não querem entender isso, elas querem entender como interferência, como, né? Eu vi esse vídeo, acho que foi o vídeo dele, e assim, ele fala o que o cidadão quer falar. Assim, ele perguntou para você, tem certeza que o tanto que você colocou, você pagou de gasolina foi o que foi colocado no seu carro? Todo mundo tem. Desculpa, a gente acredita, mas sempre fica uma dúvida se é aquilo. Porque, desculpa, há quantas vezes, de vez em quando, aparece que cai um dono de posto porque a máquina ali está, né, tirando alguns litros, contando um pouquinho a mais, né? Gasolina batizada nunca teve isso. Então, tá pagando assim, R$5, botou um produto lá que vale R$1. Parece que o que ele está falando assim, é o maior sacrilégio, né? Quando se não fosse algo que acontecesse. Claro que acontece. Não é pouco. E da mesma forma que ele está questionando e está fazendo as pessoas questionarem a questão do imposto estadual. Né? Tem estado aí, a variável é de 12% a 35%, né? Tem gente que cobra 27%. Exatamente. Né? Mas quem leva o culpado é o presidente. O culpado é o presidente. Né? Todo presidente. E veja, é a substituição tributária, né? O valor que é pago no estado é na bomba, não é na refinaria, né? Eu substituo, eu cobro aqui 27 de 100, né? E pago lá, vamos dizer, 15 de 100. Eu fico com 12 ainda, né? Entendeu? Porque é o que você tem que fazer. Ele está realmente trocando o técnico do time, porque o time não está produzindo, entendeu? Tipo assim, ele percebe que o time vai para a segunda divisão, tipo o Vasco, né? Então, antes que o time caia, vou trocar o técnico para ver se dá uma turbinada. E outra coisa que as pessoas têm que entender é que elas não sabem que acontece o seguinte: o mercado, eu aprendi esses dias, eu não sou nenhum especialista em mercado, senão eu estava rico. Né? Mas pelo pouco que eu aprendi é o seguinte: o mercado ele vai seguindo em ondas. Se a tendência dele é subir, ele vai subindo em ondas, ele dá uma retração de caída e continua subindo. Se ele caiu ontem ou hoje 20%, o valor da empresa caiu hoje 100 milhões, o que for. A tendência natural do mercado é amanhã ou depois esse valor subir, não vai cair para o resto da vida até chegar a zero. Entendeu? Porque é uma onda de subida, correção, continua subindo. Se é uma queda, ele vai cair, vai subir, corrigir, vai cair. Então, quer dizer, no final das contas, está tudo 0 a 0. Se o mercado sobe 100%, amanhã ele cai 100%, ou ele vai subindo gradativamente até chegar a 100%, se anulando. Porque o mercado em si é um equilíbrio. Né? Mas a gasolina subiu, agora na frente ela vai dar uma caída. Né? Vai dependendo se tiver muita produção, já vai queda. Então, há um equilíbrio, né, no mercado. Mas, claro que quando alguém fala que o preço de uma ação caiu hoje 20%, 30%, isso é um susto. Um dia é um susto. Mas durante o mês, ela vai se recuperando e volta ao patamar. Né? Mas o que vem de notícia realmente a notícia ruim. São as quedas, são os fracassos, são as quedas de avião, o navio que afunda, a pessoa que morre afogada. É isso que coloca a pessoa em frente a uma tela, que um vegetal ali, absorvendo só negatividade para a vida dela. Exatamente. Mas eu acho que hoje... Já deu, né? Já deu, né? 1h20 já. A aqui da Rose da Schneider, né? Schneider, a Rosa, e também tivemos hoje o Paredão, que ficou quietinho hoje, não sei por que ele está quietinho hoje, não se fala nada, e também a Pedra, né? A Paredão. Pedra, né? Estamos aqui para poder contar certas questões,
falamos hoje sobre a prisão do Daniel Silveira, né? Que repercutiu bastante. E falamos também sobre preço de combustíveis, os chavas, né, que votaram lá, a favor e contra. E acho que o conservador tem que ficar ligado que 2022 é logo ali. Esses caras vão vir com um papinho doce para continuar lá, né, tentando impor uma ideologia que não é da maioria dos capixabas que são conservadores. O provou aí, não é? Para a gente, de repente, chamar a nossa audiência, o nosso público, né? Agradecendo a eles, né? A gente sabe que a gente tem acompanhado, tem muita gente que está visualizando as nossas lives, sim. Alguns, às vezes, não podem aparecer, né? Não querem se comprometer, e é respeitado isso daí. Se a gente faz uma chamada para quarta-feira, naquele horário que a gente está combinando, entre 15 para as 8, né? Antes da gente ir para o expediente, nosso expediente começa às 9, né? Então Legal. a gente faz alguma coisa aí, uns 15 minutinhos ou 20 minutinhos de um bate-bola já do meio da semana, como é que está, né? Que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito, muito intensa, né? E às vezes só uma vez na semana não chegar. A notícia fica velha, né? Vamos falar assim, que tem que estar comentando. Aí pedi desculpa pelo meu cachorro, que estava me mordendo aqui, aí consegui tirar ele daqui, minha esposa levou ele para lá. Ele ficou me atacando, me mordendo o tempo todo aqui, eu fiquei doido aqui. Mas isso aí, vamos, a gente se vê na quarta-feira, então, de manhã, 15 para as 8? Não, quarta-feira a gente se vê, e agradecer ao pessoal, né? Se puder compartilhar, se puder indicar, né? Se puder também acessar e se registrar lá no assinar nosso canal, não paga nada para assinar o nosso canal, né? Exatamente. Tá bom. Fique com Deus, a gente Valeu. se vê. Fique com Deus. Até mais. Falou, né? Até mais.